Boas pessoal, o meu nome é Rafael Jesus, este é o meu canal, hoje é um vídeo ligeiramente diferente. A pedido de muitas famílias, quer dizer, só de uma família na verdade, houve um pedido para esclarecer uma dúvida ancestral, uma dúvida quase tão antiga como o tempo em si. Afinal de contas, como é que nós devemos carregar os nossos telemóveis, tablets, computadores e afins? Será que vale a pena esperar que a bateria acabe totalmente e depois carregá-la até 100% e rapidamente desligá-la da ficha porque pode estragar? Será que é melhor mantermos sempre ali à volta dos 50% e os 80%? É preciso ter muitos cuidados com a bateria? Faz diferença ou não? Bem, para começarmos, vamos começar um bocadinho com história. A eletricidade não foi descoberta, mas o uso de eletricidade foi impulsionado por um indivíduo chamado Volta. Volta faz... não é uma volta, é mas do volt, que é a unidade que hoje em dia utilizamos para medir a corrente da eletricidade. E Volta discordou de Galvani. Galvani achava que a eletricidade vinha dos animais, ou todos nós tínhamos eletricidade dentro de nós, quando ele testou um sapo e estava a testar um sapo com um bisturi e o sapo mexeu a perna. Portanto, o que aconteceu foi que a eletricidade passou para o sapo e a perna teve um espasmo. E o Galvani pensava que essa eletricidade vinha de dentro do animal. E o Volta pensou, não, que a eletricidade vinha de fora do animal, do bisturi em si. A eletricidade estática possivelmente acumulada no metal. Então ele realizou uma experiência, que se calhar alguns de vocês já viram numa festa de química ou de física, que há nas escolas, se já não estão na escola há muito tempo, é normal que não tenham visto, onde se põe zinco e cobre com uma solução líquida no meio, por exemplo, um pano molhado ou papel molhado, e vão sempre pondo assim, zinco, papel, cobre. Zinco, papel, cobre. E o Volta pensava que a eletricidade passava entre o cobre e o zinco e os papéis estavam só ali para fazer uma corrente entre as várias pilhas. No entanto, não foi isto que aconteceu. A eletricidade estava a ser produzida mesmo dentro daqueles materiais que estavam ensopados. Isto, se calhar, a minha professora de Química não vai ficar muito orgulhosa, peço desculpa, doutora Luísa Barbosa, mas eu já não me recordo muito bem e a pesquisa não foi assim tão profunda. Mas pelo que eu percebi, é um processo de oxidação-redução, ou seja, um dos metais oxida e o outro reduz. Exato. E esta alteração de estado, esta transferência de íons é o que produz a eletricidade. Esta transferência de eletrões e eletricidade. Estupidez. A transferência de eletrões é o que produz eletricidade. Com o tempo, nós conseguimos produzir baterias ou pilhas que melhoram esse mesmo processo. Ou seja, o metal exterior, supostamente, e há um metal interior, e no meio há uma solução química, onde há uma transferência então, de eletrões de um lado para o outro, e é por isso que nós temos, no início, por exemplo, os leitores de CDs ou os rádios portáteis, e depois começou a haver os telemóveis, etc, etc, até que hoje temos baterias em todos os dispositivos, mais alguns nos relógios, as pilhas, ou os relógios digitais, ou os relógios inteligentes, onde temos baterias de lítio. E estas mesmas baterias de lítio foram utilizadas a partir do início do século XXI, do início dos anos 2000. E a grande vantagem que elas tinham sobre o sistema anterior, que eram as baterias de níquel, é que as baterias de níquel tinham um problema de memória. Tinham um Alzheimer, coitadinhas. Não, o que acontece é que se não as carregássemos até ao máximo, até aos 100%, ou elas esqueciam-se onde é que era ao máximo. Tal como acontecia com o mínimo. Se começássemos a carregar antes de chegar ao fim, elas esqueciam-se onde é que era ao mínimo. Ou seja, se começássemos a ter um ritmo de carregá-las quando elas estavam a 10% e só carregassem até 90%, a amplitude de energia que podiam armazenar era menor. E isto vocês devem conhecer o nome por as baterias ficarem viciadas, ou seja, cada vez tinham menos e menos bateria até que os dispositivos ficavam completamente inutilizáveis. As baterias de lítio é diferente, já não acontece isso, porque já não têm este problema de memória, elas já não fixam onde é que é o máximo e onde é que é o mínimo. E como tal, permitem que nós não tenhamos de ter tanto cuidado aonde é que vamos, a quando e como é que carregamos as baterias. As baterias de lítio vieram trazer a possibilidade de ter mais bateria, com mais potência, em dispositivos mais finos e mais leves. E isso é uma grande vantagem. Ainda assim, é importante lembrarmos de que as baterias têm um número limitado de ciclos. Por exemplo, se uma bateria tem 1000 ciclos de carregamento, nós carregamos a bateria 1000 vezes, depois a partir daí já não podemos esperar grande coisa. 1000 vezes são mais de 3 anos, que é mais ou menos, se nós pensarmos bem, os ciclos que os telemóveis duram, e os tablets e os aparelhos eletrónicos. Mas agora vocês perguntam, então, por exemplo, eu chego a casa, do dia de trabalho, mexo no telemóvel, à noite ponho o telemóvel a carregar até ao dia seguinte. Há problema? Em princípio não.
Os telemóveis têm um sistema bastante inteligente que, quando se apercebem que são carregados, deixam de puxar a eletricidade para dentro da bateria e passam a utilizar a eletricidade que vem da ficha para manterem-se a funcionar e deixam a bateria a 100%, daí não estarem a gastar a bateria. Outra coisa é que o que afeta muitas baterias é a temperatura a questão. Daí, se repararem que no verão as baterias duram menos tempo, ou se fosse um inverno muito rígido, ou inclusive já me aconteceu ter o telemóvel perto do ar do carro, da ventilação do carro, e estava a sair ar quente e o telemóvel começou a aquecer e sobreaquecer. Portanto, os extremos de temperatura não são bons para as baterias. Outra pergunta. Então, será que eu devo deixar na mesma descarregar a bateria toda e deixá-la ir até aos 100% para ter uma maior longevidade? Também não obrigatoriamente. O ponto ideal, o ponto doce, o sweet spot, conforme os ingleses dizem, é entre os 10% e os 90%. Nunca vamos nem a um extremo, nem a outro. E isso faz com que não haja necessidade de transferir tantos eletrões de um lado para o outro e isto não está a forçar a bateria. Temos que nos lembrar que a bateria é um processo químico, cada vez que continua a haver a questão da oxidação-redução e cada vez que há este processo de oxidação-redução há pequenas imperfeições no metal que vão ficando registadas e que vão deteriorando com o passar do tempo. Portanto, por muito boas que sejam as baterias, atualmente ainda não há nenhuma solução permanente. A não ser não usá-las. Mas como nós usamos as baterias para tudo hoje em dia, é normal que elas vão degradando. Espero que esta explicação tenha sido minimamente interessante, que não tenha adormecido no meio. Eu gostava de muito pôr fontes, mas não tenho paciência para isso. Se quiserem, vão pesquisar a Google. Ok? Adeus, pessoal. Adeus e até à próxima.